Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós vamos agora, nesse vídeo, iniciar a aula de número 3, a aula que vai finalizar a primeira unidade da disciplina Hermenêutica Bíblica 2. Relembrando que na aula de número 1, nós tratamos das questões introdutórias à disciplina hermenêutica e na aula de número 2 falamos a respeito do intérprete bíblico e a dependência que ele precisa ter do Espírito Santo. Vamos então ao conteúdo da nossa aula de número 3, a aula que vai falar sobre o alvo da interpretação bíblica. Eu vou utilizar aqui na nossa explicação a mesma figura de linguagem que o autor do manual, o pastor Carl Gibbs, utilizou-se para explicar a funcionalidade, o propósito, a utilidade que há na hermenêutica bíblica. Você deve se relembrar, porque já leu o manual, que na lição de número 3, o autor do livro diz que a interpretação bíblica é semelhante a uma bússola que os marinheiros utilizam para poder transitar em mar aberto e ir e vir sem se perder nas suas longas jornadas. Tudo porque a sua bússola aponta sempre numa única direção. Não importa para onde o marinheiro esteja indo, a bússola sempre aponta para o norte. E isso é a referência que o marinheiro tem para poder transitar pelas águas do mar aberto, quando principalmente ele está longe de referências geográficas, como a costa, como uma ilha, ou algum tipo de referência como as estrelas nas noites nubladas. Para isso os marinheiros utilizam-se das bússolas. Aliás, não só os marinheiros, mas qualquer um que empreenda uma viagem em território sem qualquer outro tipo de referência, as bússolas são extremamente úteis. Você deve se lembrar, creio que sim, das aulas de história do 5º, do 6º e do 7º ano, lá atrás, no antigo ginásio, no ensino fundamental, como hoje é chamado, quando nós aprendemos sobre a história das grandes navegações e o que possibilitou que as nações europeias se jogassem ao mar, era justamente isso, a bússola e o astrolábio para as referências nas cartas de navegação. Se o mar com fim foi grego ou romano, o mar sem fim certamente seria português, porque os portugueses, valendo-se da tecnologia de navegação daquela época, o GPS dos séculos 16 e 17, 18, 19, utilizavam as bússolas para as navegações. A interpretação bíblica serve para nós como uma bússola também, para que nós não nos percamos ao navegar pelas águas que as Sagradas Escrituras nos levam a transitar. Por isso, eu preciso que você visualize algo que é a nossa bússola. E o problema do intérprete que faz conclusões erradas sobre as Sagradas Escrituras é que ele não se orienta apenas pelo norte na interpretação bíblica. Ele parte em todas as direções que a bússola lhe permitiria ir, mas isso está errado, porque nós devemos seguir a bússola hermenêutica num único sentido. A interpretação bíblica, portanto, pode nos dar pelo menos 4 possibilidades. O significado do autor, um sentido mais racional, o sentido mais tradicional e um sentido mais espiritual. São 4 possíveis caminhos, mas você não deve andar pelos 4. Somente um é que é o importante para você. Você deve resistir ao desejo de andar por todas essas veredas. Uma vez entendido, portanto, que o alvo principal do intérprete bíblico é descobrir o significado proposto pelo autor, a intenção do autor original. A interpretação bíblica poderá ir além do entendimento superficial e entrar na galeria das descobertas da palavra de Deus. São pelo menos, repetindo, 4 possíveis caminhos que você pode ter. O sentido do autor, o sentido racional, o sentido tradicional e um sentido espiritual. Mas só um é o que interessa a nós, que é a intenção original do autor.
do escritor das Sagradas Escrituras. Então já vamos começar a nossa aula estabelecendo isso. O alvo da interpretação bíblica é o sentido original pretendido pelo autor. Essa é a frase, vou repetir. O sentido original pretendido pelo autor. E quem é o autor das Sagradas Escrituras? É Deus. Então você não pode buscar entender nas Sagradas Escrituras nada que seja diferente do que aquilo que Deus quis dizer ao inspirar o texto sagrado. E lembre-se que quando Deus inspirou o texto, Ele inspirou de forma plena, de forma infalível, de forma total. As Escrituras são divinamente inspiradas, isto é, elas foram respiradas por Deus, para que os escritores fizessem a anotação daquilo que Deus estava revelando. Mas se um só é o nosso alvo, que é o significado original pretendido pelo autor, o que acontece com tantos intérpretes bíblicos que vão por outras veredas, pelo menos por essas três principais, mais amplas e gerais? Eles desprezam o sentido pretendido por Deus na Escritura Sagrada. Há quem busque um significado mais espiritual que aquele pretendido pelo autor. Há quem ache embaraçoso o caráter sobrenatural da mensagem da Bíblia, buscando harmonizar a Bíblia com a filosofia e a cultura contemporânea. Mas quem faz assim desconsidera a intenção original do autor e busca uma interpretação aceitável aos contextos em que essas pessoas, esses falsos intérpretes, se encontram. Só que a Bíblia não tem compromisso com a cultura presente. Ela não tem compromisso sequer com aquilo que as igrejas, como instituições humanas, acham das Sagradas Escrituras. A Bíblia só tem compromisso com o seu autor, e o seu autor é Deus. Logo, o alvo do intérprete é somente um, aquele que Deus pretendeu revelar, o sentido que Deus pretendeu revelar, quando ditou, quando inspirou, quando mostrou o que deveria ser escrito como palavra dele. Tudo começa com os alvos errados na interpretação judaica. Nós vamos voltar um pouco agora no tempo para fazer uma jornada histórica pelos erros de interpretação bíblica ao longo do tempo, a começar pelos alvos errados na interpretação judaica. Os judeus, ao voltarem do cativeiro, demonstravam forte desejo de permanecerem perto da palavra de Deus e longe dos ídolos. O interesse pela palavra de Deus mantinha viva a fé judaica no meio das influências culturais dos seus dominadores pagãos. Já antes dos tempos de Cristo, porém, boa parte da interpretação bíblica tinha degenerado e passou a ser tão distorcida pela criatividade e raciocínio e preconceitos humanos. Bom, você se lembra que o povo de Israel, tanto o reino do norte quanto o reino do sul, tanto Judá quanto Israel, foram levados cativos durante o período na Babilônia de 70 anos, por causa não somente das suas idolatrias, mas até quanto a uma desobediência, a uma ordem divina, na observação do tempo de descanso que a terra deveria ter a cada período de 7 anos. Ao final disso, Israel então paga 70 anos no cativeiro, para que a terra tivesse o direito ao descanso que Deus havia ordenado que ela tivesse. E também para que Israel pagasse um castigo severo pela sua idolatria recorrente. E de fato, o cativeiro da Babilônia curou Israel da sua doença idólatra. Quando o povo de Deus começa a retornar naquelas 3 levas, já a partir do século VI a.C., de volta para a terra de Israel,
O povo que retornava estava se cercando de todos os cuidados que podia para evitar a idolatria. E uma das maneiras pelas quais isso se tornou possível foi que Israel passou a ter muito cuidado e muito zelo na interpretação das Sagradas Escrituras. Lembrando, claro, que o conteúdo que Israel tinha e que ele considera até hoje como sendo Bíblia, refere-se ao do Antigo Testamento apenas. Pois então, a ideia era interpretar as Sagradas Escrituras, a lei do Senhor, exatamente como ela fora escrita, interpretando-a de maneira literal. Mas, embora isso tenha funcionado durante algum tempo, não demorou muito para que falsos intérpretes se levantassem e, utilizando da sua imaginação, da sua engenhosidade, de inventividade, começaram a criar algumas questões para, segundo eles, auxiliar na interpretação das Sagradas Escrituras, mas essas questões criadas por eles criaram um monstro, desenvolveram um problema gigantesco na cultura bíblica em Israel. Esses homens, para tentar supervalorizar, superestimar as Sagradas Escrituras, como se, aliás, a Bíblia dependesse de homens para a valorizar, disseram que as Sagradas Escrituras continham nela alguns segredinhos que só os leitores mais atentos poderiam descobrir. Diziam eles que tudo nas Sagradas Escrituras encerrava um significado espiritual oculto e secreto. Era tão grande o desvirtuamento que esses homens estavam fazendo quanto ao texto do Antigo Testamento, que, veja só você, eles chegavam inclusive a dizer que não somente o que estava escrito, mas a forma como estava escrito era importante. Então eles contavam as quantidades de letras em cada palavra, a cada quantos caracteres determinada palavra ou determinada letra era repetida, e segundo eles, até mesmo a forma como uma letra era escrita, ou a posição que ela ocupava numa página, tinha a ver com o sentido oculto que Deus estava tentando revelar ao povo de Israel. Isso destruiu Israel espiritualmente. Veja só que esses foram os mesmos líderes que, algum tempo depois de surgirem com essas regras mentirosas e fantasiosas, levaram Israel a rejeitar a Cristo e a crucificar o Messias, ao invés de receber Jesus como o seu libertador. Claro que nós precisávamos que Cristo morresse na cruz, mas Israel não deveria ter rejeitado Cristo nem o seu sacrifício. E por que o fez? Por causa dos falsos intérpretes bíblicos judaicos, que estavam fazendo com que os hebreus enxergassem segredos e conteúdos não revelados, onde segredos e conteúdos não revelados simplesmente não existiam. Esses homens estavam envolvendo as Escrituras do Antigo Testamento em um sentido místico de interpretação que ela nunca teve. O que eles procuravam era um significado mais espiritual. Estudiosos fariseus sentiam tanto orgulho de sua rigorosa atenção aos detalhes na interpretação. Embora o alvo deles parecesse nobre, esses estudiosos chegaram a resolver que cada pormenor do texto continha um sentido secreto, além, claro, do sentido natural. O texto era conhecido como uma fileira de pérolas. Cada pormenor da gramática, da repetição ou até mesmo da forma de uma letra era estimado por ter um significado oculto especificamente próprio. Mas aí você pode pensar assim: isso é coisa que os judeus faziam lá atrás, ninguém faz mais isso hoje. Quem disse que ninguém faz isso hoje? Na verdade, eu lhe digo que buscar um sentido mais espiritual no texto, que aquele que o texto de fato tem, é o principal defeito dos pregadores e dos intérpretes bíblicos hoje.
São aqueles homens e mulheres que, para tentar mostrar que são mais crentes que todos, mais salvos que todos, mais entendidos e iluminados que todos os outros crentes, dizem que há segredinhos escondidos atrás de cada palavra, de cada interjeição, de cada vírgula, de cada sequência de palavras do texto bíblico. São aqueles exageros que aparecem nas pregações na forma de falsa tipologia ou simbologia bíblica. Sabe aqueles pregadores que sobem no púlpito e quando começam a falar a nós, nos dizem, esta palavra significa tal coisa, ela tem tantas letras e esse número significa isso. O nome disso aí é misticismo cabalístico, é esoterismo. É coisa de feitiçaria, é coisa de quem não reconhece o Espírito Santo como o grande intérprete autorizado das Sagradas Escrituras. Essas pessoas estão flertando com as heresias e nem sabem. São pessoas que, por exemplo, quando vem qualquer tipo de personagem nas Sagradas Escrituras, fazem com estes personagens associações e significados que eles não têm, fazem associações e sentidos que não lhes possuem, que a Bíblia não diz que eles têm. Olha, só para você ter uma ideia do que é que eu estou falando. Não faz muito tempo, eu vi num programa de televisão, um pastor sentado em um grande colchão. Aliás, ele não estava sozinho, ele estava acompanhado da esposa dele e estava acompanhado por vários outros falsos pastores e as esposas desses falsos pastores. E então eles estavam dizendo, todos ali assentados naquele colchão, o seguinte: olha, nós estamos aqui assentados nesse colchão para dizer a você que lá no Antigo Testamento, um dia Jacó, fugindo da presença de seu irmão Esaú, passou a noite com a cabeça recostada em uma pedra. E ele teve visões que mostravam o céu aberto e uma escada por onde os anjos iam e vinham do céu à terra. Isso porque ele dormiu encostado numa pedra. Imagine se você dormir encostado nesse colchão. O que eles estavam fazendo? Promovendo uma alegorização entre aquela pedra e o colchão. Na cabeça daquele falso profeta era o seguinte: se uma pedra dava um sonho como aquele, imagine um colchão confortável vendido pela falsa igreja daquele falso profeta. O que ele estava sugerindo era que, por acaso, se Jacó tivesse dormido com a sua cabeça sobre a relva, talvez não tivesse acontecido nada. Se ele tivesse reclinado a sua cabeça em qualquer outro lugar que não uma pedra, nada teria acontecido, mas como foi uma pedra, e se com uma pedra foi assim, imagine com aquele colchão ungido por aquele falso pastor. É desse tipo de coisa que nós estamos falando. Desses pregadores, por exemplo, que vêm à nossa igreja e contam aquela passagem de Eliezer, servo de Abraão, que foi buscar Rebeca para casar com Isaac, e eles dizem que Abraão é Deus, Isaac é Cristo. Eliezer é o Espírito Santo que veio procurar uma igreja, Rebeca, para Isaac, o Senhor Jesus. E assim fazem uma grande mistura, dando a cada um dos personagens dessa história um significado que eles não têm. Abraão é Deus, Isaac é Cristo, Eliezer é o Espírito, Rebeca é a igreja. Onde essas pessoas leram essas coisas? As Sagradas Escrituras não dizem isso. E eu sei que você já ouviu muita gente pregar assim. E já leu isso em muitos livros confiáveis. Mas pare para pensar duas coisas a respeito disso. Para que uma simbologia, uma tipologia seja verdadeira, primeiro, as Sagradas Escrituras têm que dizer desta tipologia. Tem que falar assim, por exemplo, como dizem: tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, quando a Bíblia fala a respeito de Cristo, dizendo que Melquisedeque era um tipo de Cristo, porque não tinha genealogia conhecida, porque era rei em Salém, que era a cidade de Jerusalém, antes da instalação do reino de Israel. Ali nós temos uma tipologia perfeita, estipulada pela Bíblia, o que a valida. Mas onde está escrito que Abraão é um tipo de Deus? Onde está escrito que Eliezer é um tipo do Espírito Santo? E tem mais uma coisa: o Espírito Santo não veio buscar igreja para Cristo. O Espírito Santo vem ajudar a igreja de Cristo. Quem vem buscar para si uma igreja foi o próprio Cristo, quando foi feito homem, morreu e ressuscitou por nós. Então veja que essa tipologia desgastada
de que Abraão é Deus, Isaque é Cristo, Eliezer é o Espírito, estão inclusive subvertendo a ordem das atividades da economia trinitariana. O que é isso? Que cada pessoa da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito, tem cada uma delas uma função importante e específica que cada uma delas desenvolve de per si. Olha, mas que forçação do texto bíblico é esta? E o mais interessante é que quando esses falsos pastores sobem em nossos púlpitos e fazem essas pregações, o povo fica ensandecido, não se controla, glorifica sem saber por quê e para quê, porque também se contenta com as interpretações de falso sentido espiritual. Mas existe outro erro, que é a busca por um significado oficial. Como estava cada vez mais comprometida a interpretação das Escrituras, acabou relegada aos peritos. Para proteger a fé, as interpretações peritas passaram a ser autoridades. O estudo das Sagradas Escrituras foi reduzido a aceitar aquilo que líderes reverenciados tinham dito a respeito de cada texto. Pouco a pouco, estas interpretações dos peritos eram cristalizadas na forma da lei oral e eram consideradas iguais em autoridade à lei escrita. Finalmente, esta tradição oral foi registrada por escrito e recebeu o nome de Midrash ou Midrashim. Isso são as coleções de erros que apareceram quando o povo judeu começou a buscar um significado oficial na interpretação das Escrituras. Então, valia como sentido da Bíblia aquilo que os rabinos e as escolas rabínicas diziam que era o que o Antigo Testamento significava. Uma vez mais, você pode dizer assim: mas isso é coisa que ficou restrita lá atrás, aos tempos dos judeus. Quem foi que disse? O que é, por exemplo, a coleção de dogmas da Igreja Católica, senão a busca por um significado oficial? Os católicos, por exemplo, creem no dogma da Imaculada Conceição de Maria, ou o dogma da Ascensão de Maria, que Maria não morreu, foi assunta aos céus, assim como Cristo. Isso são os dogmas. Dogmas são aquelas interpretações de caráter oficial, que eu gosto de chamar de teologia fabricada. É falsa, não tem sentido, não tem verdade nelas. Mas as igrejas evangélicas também agem assim. Elas também têm os seus erros de fabrico de teologias que buscam um significado oficial. Ora, uma coisa é a nossa denominação ter a sua doutrina e o seu credo. Outra é quando uma denominação proíbe os crentes de lerem a Bíblia e pensarem a respeito do que a Bíblia está dizendo. Foi o erro que o catolicismo cometeu, mas é o erro que alguns pastores cometem. Vou contar uma história para vocês. Eu visitei uma igreja uma vez e descobri que o pastor daquela igreja entendia que durante a grande tribulação o Espírito Santo não atuaria. No entendimento daquele pastor, portanto, o Espírito Santo se retiraria completamente de cena e sequer haveria a possibilidade de salvação na grande tribulação. Só que a Bíblia ensina o contrário. A Bíblia diz que haverá os remanescentes da grande tribulação, aqueles que vão encontrar a salvação durante a grande tribulação, o que evidentemente lhes custará a própria vida. São os mártires da grande tribulação. É o que a Bíblia diz, mas aquele pastor dizia que não. E um dia ele decidiu resolver a questão na igreja dizendo o seguinte: eu estou dizendo que o Espírito Santo não vai atuar na grande tribulação. Se alguém discordar de mim, eu vou disciplinar. Pronto, está aí, um sentido oficial de interpretação. Isso mata o crente, isso acaba com a igreja, isso destrói a maior herança que nós recebemos lá da Reforma Protestante, que é esta: cada crente
um intérprete da Bíblia. Nós não devemos nos sujeitar aos dogmas. A Bíblia tem um sentido, e esse sentido está além, inclusive, daquele que alguma igreja ou algum pastor queira dar à Bíblia. Por isso que Paulo alertou que mesmo que um anjo ou o próprio Paulo viesse anunciar uma mensagem diferente das Sagradas Escrituras, que ele fosse maldito. Buscando um significado razoável. De todas, essa aqui é a falha interpretativa que me causa mais riso e também mais pena em razão daqueles que praticam esse erro. Distorcer a Bíblia não é uma exclusividade da teologia liberal na igreja moderna. A interpretação judaica antiga estava sobrecarregada com o seu próprio tipo de modernistas. O mais famoso deles era Filo de Alexandria. Para ele, a vida de Abraão, por exemplo, passou a ser uma grande metáfora que demonstrava como o filósofo sai em busca da verdadeira sabedoria, buscando um significado mais razoável. Primeiro eu disse que de todas é a que mais me causa riso. Por quê? Porque quando alguém busca um sentido mais razoável na Bíblia, essa pessoa está buscando fazer das Sagradas Escrituras alguma coisa mais fácil ou mais possível de ser entendida e aceitada. Então, na cabeça de quem busca um sentido interpretativo mais razoável, é melhor, por exemplo, dizer que o Mar Vermelho era uma metáfora do que dizer que ele de fato se abriu fisicamente, literalmente, como as Sagradas Escrituras dizem que aconteceu. Então essas pessoas acham melhor transformar as passagens mais difíceis da Bíblia em eventos metafóricos do que assumir essas passagens miraculosas, a grande maioria delas, como sendo literal. E aí, no final de tudo, nós temos um resultado esdrúxulo. E é por isso que eu rio. Eu acho mais engraçado isso. Alguém achar mais fácil dizer, por exemplo, que Abraão é a figura do filósofo, do que assumir que Abraão é o pai de todos aqueles que creem, conforme a Bíblia diz que ele é. Isso também me causa pena, foi o que eu disse, porque essas pessoas têm extrema vergonha das Sagradas Escrituras. Então são pregadores que se constrangem em pregar a Bíblia como ela é. São estudiosos que se constrangem em ensinar a Bíblia como ela é. Para essas pessoas é muito mais fácil demitologizar as Sagradas Escrituras. Essa é uma palavra longa, um pouco difícil e bastante incomum, mas é o que significa a busca por um significado razoável. Demitologizar, ou seja, retirar das Sagradas Escrituras tudo aquilo que parece místico, tudo aquilo que é espiritual, tudo que é sobrenatural, tudo que é maravilhoso, miraculoso. Acontece, meus irmãos, que algumas coisas na Bíblia são de fato maravilhosas, miraculosas, são sobrenaturais, o que não significa que elas não sejam reais. O milagre é isso, a definição teológica de milagre é a suspensão temporária das leis que regem o universo, para que Deus faça cumprir o seu desejo, por intervenção divina, por intervenção miraculosa. E aí vem alguém dizer que os milagres não são milagres, são metáforas. Que o Mar Vermelho não era um mar aberto, mas que o Mar Vermelho era uma grande dificuldade que Israel estava enfrentando como nação que estava sendo dada à luz após a partida do cativeiro no Egito. Mas fica ainda pior, fica ainda mais triste e mais risível quando vemos que muitos cristãos estão fazendo uso da demitologização e tentam explicar os milagres de forma científica. Vamos nos deter um pouquinho mais sobre o evento do Mar Vermelho. O que essas pessoas que tentam explicar os milagres de forma científica fazem é, por exemplo, no caso do Mar Vermelho, dizer que o mar abriu, sim, é verdade, mas que Moisés resolveu fazer a travessia num pedaço da calha do Mar Vermelho, onde havia um ressalto no leito daquele braço de mar. Segundo, ele o fez em um dia em que a maré estava baixando muito rapidamente e depois subiu muito rapidamente.
Terceiro, para ajudar a maré baixa, foi no momento em que estava ventando muito. Aí eu dou muita risada mesmo, eu não consigo segurar que alguém ache mais fácil locomover uma massa humana de pelo menos 4 milhões de pessoas para chegar no lugar certo do mar, na hora certa do dia, no momento certo do vento, do que achar mais fácil que Deus tenha feito o milagre de abrir o mar, conforme a Bíblia disse que ele fez. É para rir na cara dos demitologizadores das Sagradas Escrituras. São ridículos, além de pecadores. Então isso é o erro da busca por um sentido mais razoável. Nós, quando fizermos interpretação bíblica, devemos assumir que a Bíblia diz que aconteceu da maneira como de fato aconteceu. Não duvide das Escrituras, não duvide da Bíblia, não duvide dela, porque isso é duvidar de seu autor, e o autor da Bíblia é Deus. Vamos mais adiante um pouquinho. Alvos errados na interpretação eclesiástica. A interpretação cristã, saindo agora do período histórico da interpretação judaica e entrando na interpretação cristã, seguiu os mesmos 3 erros predominantes na interpretação judaica: os místicos demasiadamente zelosos, a tendência de avaliar todas as interpretações através de um gabarito, e isso é o dogma, e a igreja que começou a refletir a cultura do seu ambiente, ao invés de influenciar a cultura do ambiente. E aí chegamos à tragédia do chamado método alegórico. Clemente de Alexandria foi o primeiro pai da igreja que empregou alegoria como meio de cristianizar e preservar o Antigo Testamento. Preste atenção nisso. Ele achava que cada texto da Bíblia podia ter 5 significados diferentes. Pega isso e multiplica pela quantidade de crentes que há em sua igreja. Vamos imaginar que você esteja em uma congregação onde haja pouca gente, 10 membros só. E cada pessoa, quando lê a Bíblia, naturalmente, nós falamos isso nas 2 primeiras aulas, traz para o texto bíblico as suas experiências passadas. Então você pode ter aí, não 10 interpretações diferentes da Bíblia, mas você pode ter 10 abordagens diferentes do mesmo texto. Então você já teria, de um mesmo texto, 10 pregações diferentes. Mas até aí não há problema. O problema está em se Clemente estivesse certo, porque aí cada um dos 10 membros da sua pequena congregação poderia concluir 5 coisas diferentes sobre cada um dos textos. Logo, um mesmo texto, só na sua igreja, teria 50 significados distintos, sendo que a Bíblia é uma só. E o seu autor, que é Deus, quis uma única coisa com cada texto bíblico. E você tem que buscar isso, o sentido original pretendido pelo autor. Quais eram esses sentidos? O místico, o filosófico, o profético, o doutrinário e o histórico. Ele declarou que o significado histórico ou literal era útil somente para a fé elementar, e tudo o que parecia escuro ou imoral na Bíblia simplesmente servia de incentivo para transcender as coisas literais. Na Bíblia, simplesmente não existem coisas imorais. Ah, não existe, professor, mas e o adultério de Davi não foi imoral? Foi imoral. Imoral e real. Só que o adultério de Davi aparece nas Sagradas Escrituras como narração, como descrição, não como prescrição. Aquilo não é uma receita. Só porque está lá que Davi adulterou, não é que você tem que adulterar também. Então não precisa mistificar o adultério de Davi. Não precisa filosofar sobre o adultério de Davi. É adultério. O rei adulterou. Naquele momento, Davi, o rei, estava nu por causa de seu pecado. Ponto final. É o que as Sagradas Escrituras estão contando. Nós não precisamos, então, buscar na Bíblia alegorias que ela não promove. Esse tipo de interpretação deixa a Bíblia exposta a 2 perigos. A engenhosidade, que substitui a pregação e a mensagem divina. E um sistema
tão pessoal, tão subjetivo de interpretação, que limitaria a exposição da Bíblia à mente de alguns poucos privilegiados muito criativos. Clemente, inclusive, reconheceu isso quando escreveu: as Escrituras escondem seu verdadeiro significado, a fim de nos deixar curiosos, porque não convém que todos a entendam. Então quer dizer que o Deus que Clemente servia era um Deus que escreveu a Bíblia não para revelar-se, mas para esconder-se. É de um pecado mortal aqueles que fazem assim. Fuja da alegorização, fuja mesmo. Mas sabe por que é que os pregadores desembarcam no ponto da alegorização e não saem mais dali? Porque fazer uma pregação alegórica é a coisa mais fácil que tem. Você não precisa conhecer o restante da Bíblia, você não tem que conhecer o grego, não tem que conhecer o hebraico, você nem precisa preparar o sermão. Basta você ler o texto e dizer o que você quiser. Porque isso só depende do quê? Da sua criatividade. Você abre a Bíblia e inventa uma pregação. E isso é pecado seu e será também tropeço para quem ouvir o que você está dizendo. Fuja da interpretação alegórica. Enfatizando a experiência mais do que a palavra. Ô mania de pentecostal é esta, enfatizar a experiência mais do que a palavra, mania feia, mania errada. O método alegórico caiu em má reputação durante a Reforma. Porém, espiritualizar permaneceu sendo um método aceitável de interpretação bíblica. Bom, nós temos aqui um conteúdo histórico bastante amplo. Vamos montar o retrospecto disso. Clemente de Alexandria, que foi o personagem que nós falamos aqui sobre a alegoria, ele então empresta para os primeiros séculos do cristianismo esta mania errada de mistificar tudo que está na Bíblia. Quando chegamos ao século XVI, com o período da Reforma, os reformadores fazem a coisa certa, que era o quê? Interpretar a Bíblia literalmente. Diz o que diz, então o que está dito é o que é. Você não tem que dar sentido ao que não tem sentido. Você tem simplesmente que interpretar literalmente as Sagradas Escrituras. Significa o que Deus disse que significava. Isso foi o correto. Porém, passado o primeiro impacto da Reforma, a igreja cristã protestante mergulhou no formalismo. Ela simplesmente congelou-se. E quando eu digo congelar-se, não é que ela parou de crescer, ela parou de sentir. Ela parou de ser espiritual. E então ela ficou fria na sua exposição bíblica. Não porque a interpretação bíblica literal provoque formalismo, mas porque, com medo de deixar de ser literal na interpretação, a igreja tornou-se formal. É bem importante ressaltar isso. A interpretação literal não provoca o formalismo, mas o formalismo pós-reforma aconteceu por medo de que aqueles reformadores deixassem de ser intérpretes literais. Mas se você tem o Espírito, isso não vai acontecer com você, você não vai se congelar como a igreja pós-reformada se congelou. Bom, em razão dessa experiência tão fria pós-reforma, surgiram alguns grupos que queriam de volta aquela experiência viva a partir da pregação. Só que aí eles também ficaram com medo de alegorizar e também não queriam se tornar formais. Então o que é que eles começaram a fazer? Colocar as suas experiências acima do sentido do texto bíblico. Tem uma coisa errada aí. Se a Bíblia é a regra de fé e conduta, é porque não há exceções quanto ao que a Bíblia diz ou determina. Mas eles sim colocavam as suas experiências acima das Sagradas Escrituras, como a gente vê muito pentecostal fazendo hoje, muito crente fazendo hoje. Por exemplo, nós temos por certo pelas Sagradas Escrituras que a profecia bíblica existe para corrigir, para exortar e edificar a igreja. Logo, a profecia tem uma função coletiva, é o que a Bíblia ensina. Só que tem crente que diz o quê? Irmão, eu casei por uma profecia.
profeta chegou e disse: eis aí a mulher com quem você vai se casar, e eu estou casado com ela até hoje, está sendo uma bênção. Aí esse homem diz: a profecia é para a igreja, mas comigo Deus usou a profecia para o casamento. Meu irmão, você está errado. O profeta que foi te dizer para casar é que chutou e acertou. Ele deu um tiro no escuro e por acaso deu certo, Deus teve misericórdia de você e te abençoou no seu casamento. Só que profecia continua sendo para fazer a igreja crescer, ou ser corrigida, ou ser exortada. Profecia não é para comprar carro, profecia não é para trocar de casa, profecia não é para casar. Nós não usamos a profecia e não cremos nela como função individual, porque ela tem uma função coletiva. Ah, mas e alguém que recebeu uma profecia e deu certo? Essa pessoa teve uma experiência. Se deu certo, não significa que seja uma exceção que prova o engano da Bíblia e nem uma exceção que não esteja na Bíblia. É só uma exceção de alguém que teve a sorte de não se tornar mal sucedido porque ficou andando pela cabeça dos profetas. Nós devemos seguir pelo que o Espírito Santo comunica ao nosso coração. Eu sei que quando você me escuta dizer assim, deve estar pensando: o professor Gunnar é antipentecostal. Não, eu não sou antipentecostal. Eu creio na atualidade dos dons espirituais. Você já prestou atenção no meu nome? É Gunnar Berg. Acho que mais assembleano e mais pentecostal que eu não tem. Só que eu amo a Bíblia e vivo pela Bíblia e entendo que as minhas experiências não podem comprovar exceções ou que a Bíblia não tem, ou que provam que a Bíblia é falha naquilo que ela está dizendo. Porque se a minha experiência estiver acima da Bíblia, então a palavra de Deus não é infalível. A minha experiência é só a minha experiência, e ela deve ser norteada pelo que a Bíblia ensina. Peça ao Espírito Santo para confirmar estas palavras no seu coração. Senão você pode cometer um grave erro na sua vida pessoal e na sua vida ministerial também. Buscando um significado oficialmente aceitável. É o dogma. A busca da experiência pessoal deixou a interpretação tão subjetiva que parecia necessário controlar a interpretação pessoal. Tomás de Aquino, então, sujeitou desavergonhadamente as Escrituras à autoridade da tradição. Ele alegava que a igreja era a depositária das Escrituras. Por isso, a igreja, sempre igreja católica nisso aqui, por isso a igreja possui a tradição verdadeira, oral ou escrita, de modo que nenhum trecho possa ser interpretado de modo conflitante com as doutrinas da Igreja Católica Romana. Hugo de Saint Victor reflete essa falsa hermenêutica quando escreve: aprenda primeiramente o que você deve crer, e então vá à Bíblia para encontrar aquilo ali. Você percebeu que coisa interessante? Para tentar fugir do formalismo, os pietistas caíram na subjetividade. A experiência vale mais do que a Bíblia. Para tentar fugir do experiencialismo, a Igreja Católica caiu na formulação dos dogmas. É um erro tentando corrigir outro erro. Nunca vai funcionar. O que nós temos aqui é a tentativa de criar um conteúdo oficial. E, de fato, a Igreja Católica funciona mesmo assim. Existe um documento que é da Prefeitura para a Manutenção da Doutrina da Fé, lá do Vaticano, do qual, aliás, o Papa Bento XVI, Joseph Ratzinger, já foi prefeito. E este documento diz o seguinte, que se houver alguma diferença entre aquilo que o sacerdote explica na missa e aquilo que a Bíblia diz, prevalece o que o sacerdote diz. É o dogma, é a interpretação oficial. É o pastor que diz que o Espírito Santo não atua na grande tribulação e vai excluir quem crer diferente dele.
São os falsos pregadores que chegam nas igrejas colocando as suas alegorias como doutrinas, não são nem intelectualmente honestos com a igreja para dizer que estão propondo uma alegoria, nem sequer têm coragem de alertar os crentes de que estão ali provocando algum embaraço a partir de invenções criativas suas, vendem tudo aquilo como se aquilo fosse aceitável e correto doutrinariamente. É a interpretação de conteúdo oficial, dogma, é a teologia fabricada, não é algo que você deva ter, não é algo que você deva buscar, e disso você deve fugir, porque as Sagradas Escrituras só têm um sentido. Vamos agora à adaptação à cultura. Talvez o pior erro histórico na interpretação cristã seja torcer ou rejeitar textos a fim de forçar as Escrituras a harmonizar-se com a filosofia, pensamento erudito ou ética cultural em razão de uma época. Marcião de Pontas, um estudioso do século II, é o primeiro exemplo disso. Ele rejeitou a totalidade do Antigo Testamento porque o Antigo Testamento entrava em conflito com as ideias que esse homem tinha, as ideias gnósticas. A ideia aqui é a seguinte: fazer da Bíblia alguma coisa culturalmente aceita. Se você estiver disposto, há uma leitura que você deveria fazer. É o livro Teologia Contemporânea, de autoria do pastor Abraão de Almeida, editado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Há neste livro alguns capítulos a respeito de teólogos contemporâneos que cometeram o mesmo erro de Marcião de Pontas. Eles queriam dar ao texto bíblico um sentido cultural válido. No final, a coisa chega a tal ponto que alguns desses teólogos, que eram em sua maioria alemães, vêm propor que nós abandonássemos o cristianismo em razão de uma cultura evangélica, sem Bíblia e sem Cristo. Mas como pode haver cristianismo sem Bíblia e sem Cristo? É porque eles queriam simplesmente uma acomodação da mensagem bíblica. O século XVIII era afamado pelo iluminismo, um movimento caracterizado pelo racionalismo. Os racionalistas acreditavam que a mente humana era a derradeira autoridade para determinar a verdade. Achavam que tudo que não pudesse ser confirmado pela razão ou pela ciência não era verdade. De alguma maneira, uma narrativa bíblica poderia historicamente relatar uma mentira, mas teologicamente apresentar uma verdade. Você acredita nisso? Eles estão sugerindo que a Bíblia Sagrada, quando conta histórias, está contando histórias mentirosas, fantasiosas, onde já se viu um moleque de 16 anos derrubar um gigante com uma pedra. Por favor, isso não acontece. Jamais aconteceu. Mas se tivesse acontecido, significaria o quê? Que a maior dificuldade pode ser vencido pelo lutador mais dedicado e obstinado. Isso não é pregação de autoajuda? Não parece com aqueles livretos baratos que ficam oferecidos nas livrarias? Pois é o resultado da acomodação hermenêutica. É tentar fazer da Bíblia alguma coisa mais degustável à cultura moderna. Só que essas pessoas estão se esquecendo de algo tão especial. A palavra de Deus, embora tenha sido escrita predominantemente por judeus, e haja autores não judeus também, embora ela seja utilizada pelos protestantes e a sua parte primeira, que é o Antigo Testamento, seja uma referência cultural para os judeus, apesar de tudo isso, a palavra de Deus é supracultural. Ela está acima de qualquer cultura. Ela se comunica com qualquer cultura. Ela dialoga com qualquer cultura. Porque Deus preservou em todas as culturas aquilo que nós, em missiologia, chamamos de o arquétipo do Evangelho. Arquétipo é uma palavra que você talvez não conheça, não utilize com bastante recorrência, mas é fácil de entender o que ela significa. Arquétipo. Arque significa principal ou maior. E tipo, bom, tipo é tipo mesmo,
exemplo, figura, modelo. Deus preservou em cada cultura um modelo maior, um modelo principal do Cristo. De maneira que não importa se você esteja falando a uma tribo indígena não alcançada, ou a tribos nômades do deserto, ou esteja falando a tribos escondidas longe da civilização ocidental no continente africano, não importa. Você tem como anunciar Jesus a essas culturas em razão do tipo maior de Cristo preservado nessas culturas. Existe um livro muito interessante chamado O Fator Melquisedeque, que é leitura obrigatória, de Don Richardson, e esse livro conta a respeito de como Deus soberanamente preservou um tipo maior do Cristo em cada cultura para que a Bíblia fosse inserida em cada cultura e o Evangelho fosse apresentado a cada povo. Não há choque cultural quando a Bíblia é interpretada da maneira como ela foi escrita. Olha, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Estão sendo feitas algumas traduções das Sagradas Escrituras para dialetos indígenas no Brasil. E uma das preocupações de quem está fazendo essas traduções era poder transmitir aos índios o efeito verdadeiro da mensagem que estava sendo dita. Então conta-se que em determinada passagem dos Evangelhos, o Senhor Jesus Cristo fala algo para quem o estava escutando. E aí, os índios quiseram saber se Jesus estava dizendo aquilo em pé ou assentado. Porque se fosse em pé, a importância era uma. Se fosse sentado, a importância era outra. E aí, então, os tradutores fizeram o favor de inserir no texto do Novo Testamento uma informação que não existe no original, que Cristo estava em pé. Olha, não precisa disso. Soberanamente, Deus sabe se aquela informação em pé ou sentado é importante. Tanto ele sabe que quando o Senhor Jesus Cristo aparece na sinagoga e ele lê um trecho do livro do profeta Isaías e diz: hoje se cumpriu isto no meio de vós, ali o autor do texto coloca: e ele colocando-se em pé. Então este texto tinha a importância desta referência posicional, em pé ou sentado. Nos outros, se a Bíblia não fala, é porque não tem. Mas aí, quando um tradutor, aparentemente bem intencionado, coloca num texto bíblico uma informação que não estava no original, acrescenta aí que Jesus falou isso em pé, ele está pegando aquele texto e dando a ele a mesma importância que o texto do profeta Isaías teve quando Cristo estava se afirmando como o Deus Emanuel revelado ao povo, pois aquele momento dentro da sinagoga, em que Cristo disse que era o cumprimento das profecias messiânicas de Isaías, é mais importante que qualquer outro. Mas aí o tradutor fez o favor de colocar qualquer outro momento no mesmo nível desse. Não precisa, está errado. Não tem que acomodar as escrituras a nada. Se vai fazer tradução da Bíblia, traduza como original está escrito. Confie que soberanamente Deus preservou aquela narrativa com força acultural, com força supracultural, para que não houvesse choque, mas houvesse revelação. Ou você crê nisso, ou você não é salvo em Cristo Jesus. O existencialismo na interpretação. No começo do século XX, a filosofia dominante entre os intérpretes bíblicos liberais passou do racionalismo para o existencialismo. Os existencialistas, que interpretavam a Bíblia, ressaltavam as experiências interiores da vontade, das emoções, da consciência, e nada eles aceitavam como certo, nem sequer a Bíblia. Era louvável a sua promoção de um relacionamento mais pessoal com Deus do que aquele oferecido pelos racionalistas, mas eles erravam ao colocar os seus sentimentos acima da autoridade da palavra de Deus. É o que nós temos dito desde o começo dessa aula. O que você pensa não é mais importante do que a Bíblia diz.
O que você sabe não é mais importante do que a Bíblia fala. O que você acredita não é mais importante do que a Bíblia revela. Se você quiser viver um relacionamento com Deus sem Bíblia, você estará vivendo um relacionamento sem o manual, sem a regra de fé e de conduta. Logo você vai desagradar a Deus intimamente, porque está recusando a revelação especial de Deus, que é as Sagradas Escrituras. O alvo da interpretação bíblica. Assim acontece com qualquer livro da Bíblia. Seu significado é único, aquele que o autor pretendia. De outra forma, não tem significado. O erro central dos intérpretes no decurso da história da Igreja tem sido errar o alvo primário da interpretação, que é descobrir a mensagem do autor ao seu público original. A interpretação do significado único. Dirigida por um estudioso chamado Crisóstomo, a escola histórico-gramatical apoiava o sentido único das Escrituras ao invés do sentido múltiplo das alegorias. Com isso, queriam dizer que a interpretação era limitada àquilo que o texto realmente dizia, ao invés de imaginar níveis múltiplos de significado. O método que esses homens empregavam implicava em interpretar um texto bíblico obedecendo-se às regras da gramática e o contexto original temporal e cultural do trecho. João Calvino declarou o mesmo princípio em palavras diferentes. O primeiro dever de um intérprete é deixar o autor falar o que ele quer falar, ao invés de atribuir a ele o que achamos que ele deveria dizer. De modo geral, os evangélicos denominacionais têm seguido os padrões dos reformadores até os dias de hoje. Infelizmente, porém, nessas últimas décadas, até mesmo as igrejas evangélicas têm sido desafiadas pelos defensores de um novo sistema hermenêutico, que acreditam que a ideia é mais importante que o pormenor histórico. Eis aí o nosso grande desafio ao interpretar as Sagradas Escrituras. Qual é o alvo do intérprete bíblico? Não é um sentido oficial dogmático, não é um sentido espiritual, não é um sentido racional, é o sentido original pretendido pelo autor. Vale o que Deus disse, da maneira como ele disse. Se houver algum tipo de tipologia, a Bíblia estabelece e a Bíblia confirma. Não invente, porque você estará induzindo o povo de Deus a um erro. E a palavra de Deus diz que aquele que acrescentar um tio ou um jota a qualquer das palavras contidas neste livro, sobre esta pessoa cairão todos os castigos contidos nas Sagradas Escrituras. Então pense duas vezes da próxima vez em que você for tentado a alegorizar, oficializar ou acomodar as Sagradas Escrituras. Vale o que Deus disse. Esse é o sentido pretendido por ele e que você vai buscar ao interpretar as Sagradas Escrituras. Até a próxima aula e que Deus abençoe a sua vida.